Olá, gente. A nossa live hoje especial é para falar com o presidente da Ciapar, Hércio. Hércio, que nos últimos dias se empenhou ao máximo para que a Ciapar pudesse atender os comerciantes, os empresários de Pontal do Paraná e também a sua atuação junto ao comitê de crise, com decretos que iam contra a vontade dos comerciantes, mas a favor de toda uma população. Também vai falar da apresentação do novo gerente da Cressol, Cooperativa de Créditos para ajudar os comerciantes de Pontal do Paraná. Vai falar também do lançamento do cartão de crédito Pay, a maquininha de aluguel sem taxa e também o Hércio desabafa, que de repente as pessoas criticam, sem conhecimento de causa, sem saber qual é a verdadeira função do comitê de crise, instalado pela prefeitura através de decreto. Então tudo isso o Hércio fala, preste atenção, é um desabafo e é uma prestação de conta do que tem ainda pela frente a Ciapar apresentar aos seus associados e a toda a população de Pontal do Paraná. A Ciapar está tendo aí, para os próximos dias, vai ter muitas novidades para os seus associados e também para toda a população de Pontal do Paraná. Taíco, na verdade, o mês de maio é um mês especial para nós da Ciapar, para mim especificamente e para toda a diretoria. No último dia 7, completamos o primeiro ano da atual gestão. Foi um ano, 2019, graças a Deus, um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, muitos benefícios trazidos para os nossos associados. Enfim, tivemos uma participação extremamente positiva. Eu quero reassumir, Taíco, principalmente por estarmos num ano político. Às vezes as pessoas interpretam algumas ações nossas de maneira errada. Eu quero voltar a frisar o compromisso que eu assumi no dia 7 de maio do ano passado, quando assumi a presidência. Esse presidente, o meu vice-presidente e a Ciapar não se envolve em questões políticas partidárias. A nossa relação, tanto com o Executivo Municipal quanto com o Legislativo, é meramente institucional. Eu caminhei ao lado do ex-prefeito Casquinha durante todo o período que ele esteve, e eu como presidente da Ciapar. Da mesma forma estou fazendo com o atual prefeito, que está nesse mandato provisório, vamos dizer assim, tampão, chamam lá como quiserem. Estou caminhando ao lado do prefeito Binho e da mesma forma estarei ao lado do prefeito, de quem efetivamente viesse eleger no mês de outubro ou novembro, é uma incerteza, ainda nós não temos essa certeza. Então quero deixar isso muito claro para os nossos associados e para a população de Pontal do Paraná, que o nosso envolvimento nas questões do município, elas não têm viés político, muito pelo contrário. A nossa participação é efetivamente no sentido de colaboração, elaborar projetos. Hoje a Ciapar se encontra num comitê de crise, que é uma responsabilidade muito grande dentro do município. A gente acaba definindo situações que dependem, que acabam, de certa forma, impactando ou positivamente ou negativamente alguns setores. Mas não é pela nossa vontade prejudicar A ou B ou C. Quero dizer que a Ciapar foi escolhida para representar os comerciantes de Pontal do Paraná, através da lei 8648, agora, que foi a lei que criou o comitê. E nós, como associação comercial, eu acho que pelo próprio histórico da Ciapar, é muito justo que a gente faça isso. São 25 anos de história que devem ser efetivamente respeitados. E esse mandato nosso também, esse ano e pouco de mandato, eu acho que ele nos credencia para realmente participar de todas as decisões do município, não só em época de crise, como em outras decisões. Isso é notório. Nós participamos da criação do Prodec, estamos trazendo banco para Pontal do Paraná, então o nosso envolvimento realmente é muito grande. Quero deixar um convite para você e demais canais de comunicação de Pontal do Paraná, se eventualmente quiserem participar na próxima quinta-feira,
nós estaremos apresentando oficialmente o gerente que irá assumir a agência Cressol de Pontal do Paraná. O Fabiano é uma pessoa que foi contratada para esse fim, ele já está atuando dentro da Ciapar provisoriamente, como vinha sendo feito pela Cressol no último ano. Então está atendendo os associados, não associados, abrindo contas, fazendo operações de crédito, com vantagens realmente especiais. Muito antes de ser criado o comitê de crise, foi feito um plano de emergência dentro do município. Esse plano tem embasamento, tem fundamento, tem uma metodologia toda voltada para a questão da saúde. São informações diárias, nós do comitê recebemos as informações diariamente. A minha especialidade não é saúde, nunca tive essa pretensão de participar do comitê para definir sobre saúde, mas eu tenho que pensar na saúde das empresas que eu represento. Então, basicamente, minha função dentro do comitê é realmente legislar, ou vamos dizer assim, ou decidir em favor do nosso comércio e da saúde e do funcionamento do nosso comércio. E para isso, hoje, eu tomei a decisão já desde a semana passada, não é mais uma decisão meramente minha pessoal, mesmo eu sendo presidente e sendo nomeado como representante, eu estou dividindo essa responsabilidade com toda a minha diretoria. Eu, dentro de um grupo da diretoria da Ciapar, diariamente a gente conversa sobre sugestões, sobre possíveis encaminhamentos para amenizar essa situação. Agora, nunca abrindo mão realmente da questão da preservação da saúde. Os dados que nós recebemos são realmente preocupantes. Então, eu quero voltar novamente ao plano de emergência. Ele se baseia da seguinte forma, Taíco, vamos dizer assim, dividir em 3 faixas. Nós temos a faixa azul, faixa amarela e faixa vermelha. Até o dia 10 de maio, agora, naquela sexta-feira fatídica, ali, ou no sábado, dia 11, onde foi anunciado o primeiro caso em Pontal do Paraná, e na segunda-feira mais 2, nós efetivamente entramos na faixa amarela. Quando você entra na faixa amarela, acende o alerta. E nós tomamos algumas medidas no último decreto. Essa faixa amarela, é importante dizer que ela não é criada pela Prefeitura de Pontal, ela segue a Organização Mundial da Saúde, né? Sem dúvida, Taíco, e a gente segue essa mesma metodologia. Isso foi amplamente divulgado, acho que durante o mês de abril, quando foi lançado esse plano de emergência, foi levado a conhecimento da população. Então hoje, Taíco, com os 3 casos anunciados, nós efetivamente nos encontramos na faixa amarela. Todos os cuidados para evitar uma disseminação desse vírus estão sendo tomados. É uma decisão que parte, nós temos hoje dentro do comitê secretária de saúde, nós temos secretária de ação social, nós temos setor jurídico, tem o setor do comércio que eu represento. Agora está sendo convocado para a reunião da manhã um médico infectologista que vai fazer parte também do nosso grupo. Então a gente toma as decisões com segurança, entende? Nada é imposto aleatoriamente, entende, Taíco? O que na verdade existe, Taíco, são muito filósofos de botequim, sem conhecimento científico, que ficam largando opiniões na rede social, que acabam deturpando totalmente o trabalho sério que está sendo desenvolvido por esse comitê. Eu não tenho dúvida nenhuma, Taíco, se a gente tiver uma disseminação efetiva disso, nós vamos ser culpados por ter efetivamente flexibilizado a questão. Não vai ser culpado o dono do comércio, não vai ser culpado o dono da academia, o dono do posto, o cidadão. Quem vai ser culpado vai ser o poder público e esse comitê que é o responsável. Nós estamos realmente no olho do furacão, entende, Taíco? Eu acho que a gente tem que ter a compreensão da população, a população tem que entender a gravidade da questão, é obrigatório, os comerciantes têm feito sua parte na grande maioria, têm seguido as recomendações do comitê, tem o acesso para as lojas, ele tem sido restrito, ele tem tido todos os cuidados. Aonde eu tenho ido, a gente tem visto que as pessoas têm adentrado aos comércios usando a máscara. Há uma pessoa na entrada da loja distribuindo álcool gel, quer dizer, toda essa segurança o comércio está fazendo a sua parte. Nós tivemos necessidade de decretar um mini lockdown no último final de semana para a gente efetivamente, vamos dizer assim, inibir
a vinda de mais pessoas para Pontal do Paraná. Essa é a nossa maior preocupação. Nós precisamos também que haja uma fiscalização maior, nós não temos dúvida nenhuma em relação a isso, não somente dos comércios, mas da própria população. A população tem que entender que a máscara é uma lei municipal, ela é obrigatória o uso dela. E tem gente que, infelizmente, não se ateve ainda à gravidade da situação. O comitê está aí, não é para prejudicar ninguém, nós estamos aí realmente para deliberar no sentido de que as coisas minimamente funcionam dentro do município. Nós não podemos compactuar que uma crise ela venha a causar a falência da nossa economia. Então, todos os cuidados estão sendo tomados nesse sentido. Hércio, quando vai se aproximando o final de semana e fala-se que vai ter reunião do comitê de crise, o pessoal já fica na expectativa. Será que vem aí um novo decreto? Então vira expectativa, todo mundo cobra até da gente, daí vai ter decreto, vai ter... Se o clima continuar como está, Élcio, a chance é minimizar, é flexibilizar, ou de repente nós podemos ter um decreto dando uma arrochada a mais nesse final de semana? Eu acredito que não, Taico. A gente tem recebido muitas sugestões. Evidentemente que o comitê é soberano, quero deixar isso muito claro. Nós somos um comitê independente. Não utilizamos o viés, volto a repetir, não utilizamos o viés político para qualquer decisão. Vale, votação, se empatar o prefeito desempata com o voto de Minerva? Como é que é para o pessoal entender que não tem cacique ali na reunião, né? Não, o prefeito não é o voto de Minerva. O voto de Minerva, nós somos em 9 componentes no comitê, o que não tem como dar empate, entende? Sim, mas se der 4-4, o prefeito... É 9 sem o prefeito? É 9 sem o prefeito. É 9 sem o prefeito. Quer dizer, o máximo que pode dar é 5-4, entende, Taico? Não tem como dar empate. Já foi criado um número ímpar. Só que daí o quinto voto torna-se o Minerva, né? Não, na verdade não. Na verdade, todos são participantes do comitê. Nós temos um coordenador, evidentemente, mas não existe voto de Minerva, não, Taico. A votação ela é aberta. As decisões... Tem sido unanimidade essas decisões do comitê? Olha, através da discussão, as discussões que estão sendo feitas em cima dos assuntos abordados, Taico, eu não diria que é 100% unanimidade, mas eu diria que chegamos muito próximo a isso, viu, Taico? São pessoas responsáveis que estão decidindo, nada é colocado goela abaixo, em algumas questões de decreto, a Procuradoria do município nos encaminha uma minuta de um pré-decreto, essa coisa toda, e a partir dali ele passa a ser discutido, entende, Taico? E as decisões são tomadas pelo colegiado. Evidente que sempre pela maioria. Hércio, a gente sabe que Paranaguá está sendo desequilíbrio, até a gente vai checar para ver o que aconteceu hoje por lá. Paranaguá tem sido o desequilíbrio do litoral. De repente, a gente sabe, Paranaguá e Pontal é o município mãe, agência bancária, empresas, sindicatos, tudo é lá em Paranaguá. De repente, pode ter uma ação para fiscalizar um pouco mais quem vem de Paranaguá, no sentido, quem é de Pontal vai para Paranaguá ou trabalhar, ou estudar não porque está parado, mas vai agência bancária, alguma coisa, vai se cuidar, já que Paranaguá está sendo o desequilíbrio do litoral? Taico, veja bem um detalhe, a gente tem ouvido muito comentário na rede social também, não, o prefeito tem que fechar a rodovia, muito curitibano descendo no final de semana. Eu quero fazer um parênteses sobre essa questão. Primeiro, Taico, que a Constituição não nos permite, o município, o comitê, não tem o poder de fechar uma rodovia federal, uma rodovia estadual, não tem essa competência. E também nós não podemos proibir a entrada no município das pessoas que são proprietários de imóveis aqui, são titulares de conta de água, conta de luz, pagam IPTU. É humanamente impossível. O que nós vamos efetivamente arrochar um pouco mais, na minha visão, até para inibir um pouco mais a vinda das pessoas, é uma fiscalização maior da Guarda Municipal na orla. Vamos dizer assim, impedindo mais o acesso à orla e com regras mais rígidas, inclusive, sabe? Isso efetivamente eu vou propor dentro do comitê na reunião de amanhã.
como a fiscalização deve acontecer para o comércio e tal, eu acho que esse é um caminho que a gente pode evitar efetivamente a vinda da pessoa. Mas nós não podemos fazer isso. Senão e também não podemos usar 2 pesos e 2 medidas, Taico. Senão nós teríamos que criar uma lei também impedindo as pessoas de saírem de Pontal. Diariamente, centenas de pessoas vão a Curitiba, vão a Paranaguá, trabalham em Paranaguá. E Paranaguá é um município que nós sabemos que hoje está com 34 casos confirmados. Então o risco é iminente lá de uma contaminação de qualquer pessoa que vá a Paranaguá ou que passe por Paranaguá. Evidente que há uns dias atrás eu li um absurdo tão grande na rede social que o prefeito aqui copia os decretos de Paranaguá. Isso é uma mentira tão grande, entende, Taico? Cada município tem suas particularidades. Os decretos são criados dentro do comitê, Taico. Não existe cópia de nada. Basta ver o último decreto do prefeito Roque em Paranaguá em relação ao nosso. Vamos dizer assim, a dificuldade, a dureza do decreto de Paranaguá em nada se compara ao de Pontal do Paraná. Ele foi realmente muito duro no decreto. Nós até flexibilizamos um pouco mais. São 2 epidemias, na verdade. Eu acho que a dengue tem atacado até num percentual maior do que o próprio o Covid-19 dentro do estado do Paraná. Há uma preocupação constante. Hoje mesmo eu vi uma ação da prefeitura aí, que eles estão desinfetando uma série de terrenos locais e tal. Quer dizer, a parte da saúde que cuida da questão de epidemias, eles estão atuando 24 horas por dia, Taico. Isso não podemos desconsiderar essa questão. Agora também tem o lado do morador, né, Taico? Isso é histórico, que realmente as pessoas não tomam as devidas providências também para evitar, né, Taico? O cronograma da obra, Taico, ele não vai atrasar. A previsão da inauguração efetiva, tanto é que estão sendo contratadas pessoas já que vão ter que se capacitar nesse período entre obra e inauguração. Já está sendo contratado pessoas para a Caixa, as pessoas já estão encaminhando os currículos direto para o RH da Cressol. Alguns estão sendo entrevistados aqui pelo futuro gerente também. Então todas essas providências estão sendo tomadas, mas o cronograma da obra ele caminha normal. Já estão colocados, vamos dizer assim, as estruturas principais já estão colocadas. Existe aquele período de cura do concreto que está se aguardando isso para dar continuidade na obra. Mas a previsão da obra física mesmo é o mês de julho. Aí vai mais uns 30, 40 dias para o banco fazer a instalação deles, interna, visual, parte externa, essa coisa toda. A previsão real está aí, sem medo de errar, é o mês de agosto, a inauguração da agência. Uma consideração que você queira fazer para encerrar? Taico, veja, eu acho que é um momento de crise, é um momento que todas as pessoas efetivamente têm que se conscientizar. Eu quero deixar novamente a mensagem que o presidente da CIAPAR, que coincidentemente hoje é a minha pessoa, eu estou dando tudo de mim, mas tudo que é possível realmente de mim na questão da defesa dos comerciantes. A gente às vezes não é entendido, mas também não podemos ter unanimidade, né, Taico? Isso é uma coisa que seria muita pretensão. Mas eu acho que a nossa parte nós temos feito com muita responsabilidade, Taico, e vou continuar atuando nessa mesma linha. O que nós não queremos é que ninguém fique 15 dias dentro de uma UTI, Taico, cuspindo pus por falta de proteção anterior, entende? Isso nós não queremos que aconteça com nenhum cidadão de Pontal. Uma outra questão que eu quero abordar também, Taico, que as pessoas não podem utilizar essa pandemia que nós estamos passando por questões políticas. Eu sei que nós estamos em ano político, qualquer situação é motivo para crítica relacionada à questão política. Eu vi numa postagem na rede social na semana passada que o prefeito recebeu 3 milhões e poucos de reais do governo federal aí para combater essa pandemia. Isso é uma mentira enorme, sem cabimento, é uma pessoa sem responsabilidade que postou essa questão. Esse dinheiro não chegou no município. Sequer foi liberado pelo governo federal até agora. E não chegou no município. Nós temos que ter a preocupação que realmente chegue para auxiliar nisso. E faz parte desse comitê fiscalizar o uso desse dinheiro também, Taico. Quero deixar muito claro isso. O estado de calamidade pública, para encerrar, também foi algo que acharam que
A calamidade pública sendo instalada e reconhecida pela Assembleia Legislativa iria forçar compras sem licitações. Quer dizer, as pessoas veem corrupção em tudo na vida, né, Hércio? Nós temos que entender que existem políticos sérios, existem pessoas sérias em todos os setores. Isso é notável, ninguém discorda dessa situação. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento realmente difícil. E a questão do estado de calamidade, nós temos que entender que o primeiro a decretar isso no país foi o presidente Bolsonaro, ainda durante o mês de março. 2 dias após a decretação da calamidade no país, o governador Ratinho seguiu o mesmo processo. Hoje nós temos 241 municípios dentro do estado do Paraná em estado de calamidade. É uma providência que haja uma agilidade realmente nas compras voltadas especificamente à pandemia. Eu quero deixar claro o seguinte também, Taíco, eu tenho acompanhado essa questão. Após a pandemia não foi feito uma compra no município de Pontal até agora, nesse sentido. Então eu acho que tem que haver um bom senso das pessoas antes de se manifestarem. Quero deixar claro que não estou defendendo o prefeito Binho, não vou defender candidato nenhum nessa caminhada para a prefeitura. Vou abrir as portas da CIAPAR para receber todos os pré-candidatos. Todos terão a oportunidade de se manifestarem e se posicionarem em relação ao futuro e ao desenvolvimento do nosso município. Aí, gente, vocês viram, ouviram, assistiram o que falou o presidente Hércio da CIAPAR. É importante para o desenvolvimento de Pontal do Paraná as ações que a CIAPAR vem praticando em prol da comunidade, em prol dos seus associados e de todo o interesse público, na saúde pública, através das reuniões, através dos decretos. A CIAPAR sempre está presente na vida do pontalense.